Tá querendo fazer uma sessão de ordem paranormal, mas nenhuma criatura te agrada? Hoje eu trago a solução pro seu problema. Nós vamos criar uma criatura em ordem paranormal e nesse meu tempo eu vou te ensinar a como ver essa própria criatura. Mas enfim, antes de tudo você vai precisar de duas coisinhas para poder fazer a ficha da sua criatura. Um local para escrever a ficha, pode ser um PDFzinho qualquer, pode ser um PDF editável de ficha de criatura que você pode encontrar pela internet. Tanto faz o local que você decide escrever. O que importa é que você tenha um local para escrever a ficha. E a segunda coisa importante é ter uma tabelinha para poder saber o dano mental, atributo, basicamente tudo que vai montar a criatura tá nessa tabela, que eu vou deixar aqui na descrição. Vale falar que a tabela não é minha, então dá uma força pro cara lá que fez essa tabela. Com isso em mente, bora pro vídeo. Vamos começar pelo básico, o conceito da criatura, que é a parte mais importante. Junto com o conceito, você precisa definir a VD da criatura, que é essencial para você decidir basicamente todos os aspectos da criatura: dano mental, vida. Tudo se resume a ADT. Então já escolha a conceito e a ADT. Eu já escolhi aqui para nossa criaturinha, que vou pegar de exemplo, e vai ser um Goblin de VD 10. Pronto, essa primeira parte não tem muita coisa de especial, é bem fácil de resolver. Segunda parte, elemento. Cara, elemento é uma das partes mais importantes da sua criatura, já que ele define basicamente as fraquezas e resistências dele. Como elemento principal do nosso Goblin, eu vou escolher conhecimento. E como elemento secundário, energia. Beleza, agora presença perturbadora. Essa parte aqui já entra em execução a partir da VD que eu te falei, porque a presença perturbadora está completamente ligada à VD da criatura. Eu vou deixar aí na tela a tabela da presença perturbadora. Agora, atributos. Você pode estar pensando, tá bom, mas atributo está bem embaixo na ficha. Só que atributo acaba levando em consideração, basicamente, percepção, iniciativa, ataque, perícia. Ou seja, quase tudo se resume aos atributos. Então, é importante ter os atributos bem estabelecidos. E aqui está uma tabelinha com os atributos, para você poder distribuir normalmente pela sua criatura. Para o nosso Goblin, ele terá 2 de agilidade, 2 de intelecto, 1 de presença, 0 de vigor e 0 de força. Beleza, agora que são os atributos preparados, vamos para a próxima parte, a defesa, que vai basicamente resumir a defesa, PV e resistências. De defesa, vou deixar na tabela com as defesas aí na tela, mas eu já decidi pro nosso querido Goblin, que será 14 de defesa. Pontos de vida pro nosso Goblin, apenas 10 pontinhos, ele é bem pequenininho, esguio, ele não vai aguentar muita paulada de qualquer jeito. Agora, RD, ele vai ter apenas, em resistência, vai ficar conhecimento, balístico, corte, perfuração 2, já que ele é VD bem baixinha, ele não vai ter muita RD. Vulnerabilidade a sangue, já que ele é de conhecimento. E agora vem uma parte que é um pouquinho mais complicada: as perícias. Bem, as perícias você deve perceber que são pouca coisa, não, porque criatura dificilmente vai usar perícia, vai ser o quê? No máximo ocultismo, talvez enganação. Mas tem um detalhe: fortitude, reflexo, vontade, percepção e iniciativa são perícias. Logo, aí na tela, mais uma vez, está a quantidade de perícias que mais ou menos a criatura deve ter, que no caso do nosso Goblin é entre 5 a 25. Então vou preencher aqui rapidinho. Obviamente, o número de dados que vai jogar da perícia, que nem dos jogadores comuns. Se tiverem dúvida, só vem na ficha do jogador, que lá fala o atributo certinho. Beleza, já arrumamos essa partezinha aqui de perícias. Agora podemos ir pro próximo tópico: deslocamento, que eu vou falar a real, na verdade a maioria das vezes não muda muita coisa. A maioria das criaturas vai ter ou 9 mais deslocamento ou 12. Não tem muito pra onde correr. Mais que isso fica muito quebrado e menos que isso fica muito fácil. Então eu deixo essa média assim pra tu. Enigma do medo. Pra quem não sabe como funciona o Enigma do Medo, eu não estou me referindo ao jogo, é simplesmente uma condição para derrotar a criatura ou simplesmente para dar uma facilitada na luta dela. No meu caso, eu não decidi um Enigma de Medo pro nosso Goblin, já que eu acho que não faz sentido porque é um bicho de VD 10. Agora, nosso último tópico: ataques. São a parte simplesmente mais importante da nossa criatura e você tem que pensar mais criativo dela. Eu já preparei alguns ataques pro nosso Goblin aqui, que eu vou já adicionar aqui na ficha para já poder ir explicando juntamente. Normalmente, para a criatura executar alguma ação, ela usa uma ação padrão, uma ação completa, uma ação de movimento e uma ação livre, que eu não vou entrar em detalhes agora porque não é o foco do vídeo, mas basicamente são esses 4 tipos de ação. Se você quiser ver, você pode ler no livro mais certinho como é que funciona cada uma. Agora, vamos fazer uma ação de ataque comum. Você pode ver simplesmente o dano que ela pode causar na tabela, que eu vou marcar aí também. Você deve estar pensando, tá bom, mas como é que eu vou calcular o dano médio? É simples, entre aspas. Você pega o valor máximo do dado, divide por 2, adiciona 0.5 e faz isso para todos os dados. Ou seja, no caso aqui do dano seria 1d4. Então, para poder fins didáticos, vamos colocar 2d4. Para eu calcular o dano médio, eu teria que pegar o 4, depois dividir por 2, que no total
total daria 2 pontinhos mais 0.5, que no total daria 2.5 pontos de dano. Mas como são 2d4, multiplica por 2, que no total daria 5 de dano. Ou seja, a média de dano desse ataque seria 5. É meio difícil de entender, mas vai por mim, uma hora você pega o jeito. E também dá pra você simplesmente jogar no chat GPT também pra calcular a média. Então, vai na sua. Agora, pra ações que dependem de DT. Ou seja, como por exemplo um ritual. Você pode colocar um ritual na criatura e para o ritual precisa ter uma DT. Você pode usar a mesma DT da presença perturbadora que está na tabela. Você pode até falar que não é feito pra ser a DT comum, porque é de presença perturbadora, mas querendo ou não acaba sendo do mesmo jeito, porque o cálculo não muda muito de uma pra outra, incluindo eu fiz assim no ficha de criatura que eu criei e ficou de boa. Tá, se inscreve no canal, sai na descrição, vou deixar o link do servidor do Discord. Então, até o próximo vídeo, tchau!